em decorrência da Covid-19. Casos passam de 160 mil. Alexandre Ramagem e Ricardo Saad depõem hoje sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Em meio a pedidos de adiamento, o Enem abre inscrições nesta segunda-feira. Vídeo sobre reunião de Sérgio Moro com Bolsonaro será exibido terça-feira na sede da Polícia Federal. Começa o rodízio de veículos mais rígido na cidade de São Paulo. Hoje, primeiro dia, apenas placas de final ímpar têm autorização para rodar no município. Niterói e São Gonçalo iniciam lockdown no Rio de Janeiro. São Paulo tem quase 10 mil pessoas internadas com coronavírus. Terceira fase da vacinação contra a gripe começa hoje. Militares avançam em cargos estratégicos no Ministério da Saúde. No comando de Nelson Teich, pelo menos 7 integrantes das Forças Armadas foram nomeados para postos da pasta. Governo ainda não tem data para liberar a segunda parcela do auxílio emergencial. Aos 78 anos, morre escritor Sérgio Santana, vítima de coronavírus. Mãe de Cazuza proíbe músicas do filho em manifestações bolsonaristas contra a democracia. Premier britânico Boris Johnson anuncia que lockdown vai até 1º de junho no Reino Unido. China volta a registrar novos casos de Covid-19 em Wuhan. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho e da cultura. Agora são 7h02, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. No Twitter, @RA Brasil Atual. E inscreva-se também em nossos canais no YouTube. Participe aqui do Jornal Brasil Atual também pelo WhatsApp, no número 11 96893 7672. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A segunda-feira promete ser típica de outono no estado de São Paulo. Durante a madrugada e no período da manhã, a sensação ainda será de frio por várias áreas paulistas. Na região de Campinas, no Vale do Paraíba e em áreas da Serra do Mar, há condições para a formação de nevoeiro logo ao amanhecer. Já durante a tarde, a presença do sol forte vai conseguir elevar um pouco mais as temperaturas em relação aos últimos dias. Porém, com a atuação de uma forte massa de ar seco, os níveis de umidade ainda podem ficar baixos por todas as áreas do estado. No momento, os termômetros marcam 15 graus na capital paulista, onde a máxima no decorrer do dia é de 25. Em São Bernardo do Campo, a temperatura é de 11 graus e a máxima prevista é de 23. Na cidade de Santos, os termômetros registram 15 graus agora, com máxima de 26. Já Mogi das Cruzes tem temperatura de 11 graus neste momento e a máxima é de 24 graus. Os termômetros em Catanduva registram 14 graus agora e a máxima é de 28. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h04. E a MP da grilagem pode aumentar a violência contra indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais. Você confere agora na reportagem de Jô Miyagi. Se depender do governo Bolsonaro, os grandes grileiros que invadiram terras públicas da União até 2014 terão os crimes legalizados. A medida provisória 910 é chamada de MP da grilagem porque permite regularizar até 2.500 hectares de terra, o equivalente a um terreno de 5 quilômetros por 5 quilômetros. Além disso, áreas de até 1.650 hectares podem ser legalizadas só com uma autodeclaração, sem que o governo faça qualquer tipo de vistoria. Essa MP não interessa aos pequenos agricultores, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, afirma Antônia Ivoneide Silva, a Neném, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ela vai de fato favorecer os grandes, porque para ela favorecer o pequeno,
ela deveria dispensar a licitação ou vistoria de até 4 modos fiscais ou no máximo tal, porque é onde está a maioria dos pequenos agricultores. Mas ela está realmente levando em consideração os grandes propriedades que têm se apropriado de forma irregular de milhões de hectares, milhares de hectares nesse país. Os grileiros são responsáveis por cerca de 35% do desmatamento na região amazônica. Para Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental, essa MP só vai intensificar a derrubada da floresta e gerar violência no campo. Quase tudo feito por um cadastro autodeclaratório. Ninguém vai aferir se de fato aquela pessoa que diz que ocupa aquela área, se ela não está dentro de uma área que é ocupada por comunidades ribeirinhas, por quilombolas, né? E aí ela adquire um título e a partir disso começa uma série de atos de violência para expulsar essas populações. E muitas vezes as pessoas também invadem essas áreas para expulsar essas comunidades que já estão assentadas no local, para elas conseguirem essa regularização fundiária. Sérgio Guimarães é secretário executivo do GT Infraestrutura, uma rede de cerca de 40 ONGs. Ele afirma que essa medida provisória foi articulada entre o governo Bolsonaro e os ruralistas e vai sinalizar que o crime compensa. É uma sinalização que o governo vem dando desde o início, né, a todo o crime organizado, não só da grilagem, mas também do garimpo, né, do roubo de madeira na região. E é uma situação muito grave, porque as pessoas que estão lá, que fazem esse tipo de ilegalidade, cometem esse tipo de crime, eles se sentem respaldados pelo governo e por sua vez, também aumenta a violência. Para pressionar os deputados, os movimentos populares criaram a campanha MP 910 Não. O objetivo é fazer com que os parlamentares rejeitem ou deixem caducar a medida provisória. Eles reclamam que não houve debate e não é necessário aprovar essa medida provisória nesse período de pandemia. Ela não pode ser votada agora. Nós queremos regularização, mas nós queremos regularização com reconhecimento de terras quilombola, né, com demarcação de terras indígenas e com reconhecimento de terra para a reforma agrária e para reconhecer os pequenos poceiros que estão aí até 4 modos fiscais, até mais. Então, essa regularização que a gente está querendo e que é preferível nesse momento, para poder, então, nós conseguir avançar. Esta é a Rádio Brasil Atual. Salve, salve galera, aqui é o Marcelo Genesi, falando diretamente da Rádio Brasil Atual, 98.9. A rádio que toca as músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Rádio Brasil Atual. Vamos nela, que aqui só tem verdade. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h09. Você ouviu aí na abertura do nosso WhatsApp o Marcelo Genesi. É isso aí, Alexandre. Bom dia. A gente aproveita para dar o bom dia aqui para toda a nossa equipe que trabalha remota e presencialmente para levar o Jornal Brasil Atual ao ar. E a gente dá bom dia também para você que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual e também em nossos canais no YouTube. E a gente abre aqui nosso espaço de participação, dando bom dia também para Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Marilu. Opa, estamos tendo alguns problemas aqui com o nosso WhatsApp. Então a gente vai aqui já dar uma lida nas mensagens que chegaram pelo 11 968 93 7672. Pessoal já participando aqui logo cedo do Jornal Brasil Atual. A Bernadette da Lapa sempre conosco. Valeu, Bernadette. Já entrou no YouTube para dar
os joinhas tá falando que eu tô barbado aqui. Bernadette, calma que eu vou dar uma paradinha aqui na barba, até porque não é bom nesse período de pandemia também deixar a barba crescer muito, né? Mas pode ficar tranquila que eu vou parar, Bernadette. A Sol da Bela Vista também aqui de São Paulo manda aqui o seu bom dia. Falando a respeito dessa medida do rodízio, que é algo que a gente precisa analisar também, né? Qual a efetividade disso, se é bom que, na verdade, o transporte público fique com mais pessoas. A gente vai analisar essa questão também aqui no decorrer do jornal. Temos aí o Fernando Foch, Elisângela de São José dos Campos, sempre juntos conosco aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT, dando seu bom dia para vocês. O Marcelo Matos também aqui, dando o seu alô, o seu bom dia. A Fátima de São Bernardo do Campo também já está na escuta. São Bernardo do Campo, cidade aqui da Grande São Paulo. E vamos ver, a gente consegue ali agora? Vamos tentar então o contato com a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu, bom dia. Oi, bom dia. Tá me ouvindo agora, Glauco? Opa, sim. Até eu tô me ouvindo também aqui no delay, mas tudo bem, mas agora já tá bom, agora tá ótimo o som. Bom, Glauco, a gente vai repercutir hoje, né, exatamente, a gente tem aí uma semana bastante importante, a partir de hoje até quinta-feira, 3 ministros, né, do governo Bolsonaro, 6 delegados e também uma deputada federal, todos eles vão prestar depoimento aí no inquérito que investiga a veracidade, né, das acusações do ex-juiz da Justiça, ex-ministro, né? Ex-juiz e ex-ministro do governo, o Sérgio Moro, contra o presidente Bolsonaro. Então é uma semana bastante quente aí que a gente tem pela frente. Agora, no fim de semana, você viu que não rolou churrasco não, né, Glauco? Ia ter churrasco lá no Palácio da Alvorada, o presidente, né, tinha falado que ia fazer, mas tudo fake, né? Segundo ele mesmo, não, ia ter, mas não vai ter, mas também acho que foi por pressão que ele acabou não fazendo, né? Mas, de qualquer forma, ele acabou aí chamando, né, jornalistas de idiotas, quer dizer, novamente, né, aquelas atitudes que não combinam, né, com o chefe maior da nação, né, o presidente da República. Ele continua fazendo, né, esses atos aí deploráveis, né? Ele passeou de jet ski no momento, né, em que já passava o número de 10 mil mortos, agora já passamos já de 11 mil mortos, né, pela Covid-19, e quando passou de 10 mil, ele falou, vou passear um pouco, né, pegou o jet ski dele, ficou passeando ali no lago, em Brasília, conversando aí com as pessoas, chegando proximamente dessas pessoas, no barco, no pier, e, enfim, novamente desrespeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, Glauco, infelizmente. E é isso, a gente tem esse cenário lamentável, todo dia a gente tem que falar isso, é tão desagradável, né, Glauco? Pois é, Marilu, e é engraçado, porque quando o presidente diz isso, né, os jornalistas, idiotas acreditaram, quer dizer, ele se assume como um produtor de fake news. Você está dizendo que o churrasco era fake, e quem falou, tem gravações disso, inclusive, em vídeo, em áudio, ele dizendo em alto e bom som que ia fazer um churrasco com mais ou menos umas 30 pessoas, depois no dia seguinte ele já adota um tom jocoso, falando que são 180, quando ele vai falar com os apoiadores dele, mas ele falou, né, a imprensa não inventou nada. Então, se ele é produtor de fake news, né, assumido pelo que a gente está vendo, realmente é muito triste que a gente tenha uma pessoa dessa na presidência da República num momento tão crítico para a história desse país, a história do mundo, né, um momento de pandemia, e alguém que realmente adota esse tipo de tática de desinformação para desviar a atenção das pessoas, para que as pessoas não se preocupem com aquilo que realmente é necessário se preocupar e que nem ele se preocupa, né? É lamentável, Marilu, é algo que... Pois é. Então, em relação a essa questão, né, se é fake ou não era fake, o que acontece é que nos bastidores comenta-se que ele queria sim fazer o churrasco. Na realidade, começou com uma verdadeira notícia que ele mesmo queria fazer, só que houve bastante pressão e aí ele acabou desistindo. E aí, falando que o churrasco era fake, né? E, enfim, de qualquer forma, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ele não tem saída, né? Se estava produzindo fake news,
tá errado, e se queria fazer o churrasco, tá errado também, né? É isso. Pois é, esse é o ponto, Marilu. E olha, o pessoal tá aqui mandando mensagem pra gente. A Fátima Aranda, de Ferraz de Vasconcelos, manda beijos aqui. A gente tem mensagem também do Valdir, que dá aqui o seu alô, ele não diz de que cidade ele é. O Flávio, de Mogi das Cruzes. Temos ainda o Paulo Gazel, de Higienópolis, bairro aqui de São Paulo. A gente tem também a Margarete, de Borda da Mata, dando aqui o bom dia. Temos ainda, Marilu, a mensagem do Eric de Paula, ele que é de Rio Grande da Serra, aqui do ABC, dando bom dia a todos. E falando aqui, né, da coincidência em relação ao uso do jet ski, né, fazendo uma referência ao ex-presidente Fernando Collor, que também gostava bastante de dar as suas voltinhas no jet ski. Você sabe que até o Collor já criticou o próprio Bolsonaro, hein? Ele que é adepto ao jet ski, até ele, né, falou que estava errado, que não é possível. Em plena pandemia, com mais de 10 mil mortos, agora já são 11 mil mortos, o presidente da República ficar passeando. Quer dizer, em vez dele ele percorrer os hospitais, né, ir para os hospitais, ver como é que a população está sendo atendida, com mais de 1.000 pessoas na fila, por exemplo, para esperar uma UTI no Rio de Janeiro, né? Esse é um exemplo trágico. Quer dizer, em vez de ele estar lá, ele está passeando de jet ski e ainda fala que essa pandemia aí é uma neurose, é uma loucura. Quer dizer, quem é que está louco aqui, né, Glauco? Pois é, cada declaração dessa ajuda, inclusive, a afrouxar o isolamento social em várias cidades do país. É um tipo de condução que não faz bem para ninguém, né? Realmente lamentável. E aqui, Marilu, a gente aproveita para falar também aqui da Débora Caramache, de São Paulo, aqui da República, que também dá o seu alô, dizendo-se angustiada com os atos do presidente da República e pergunta o que será feito de concreto ou impossível continuar sob esta gestão. É a avaliação aqui da Débora Caramache. A gente vai falar aqui algumas, né, manda um abraço afetuoso também para todo mundo. A gente vai falar a respeito deste e de outros temas no decorrer do jornal e a gente volta daqui a pouquinho. Esta é a Rádio Brasil Atual. Agora são 7h17. A pandemia do novo coronavírus também está penalizando trabalhadores que estão na fila do INSS. Segundo dados do governo, atualmente cerca de 1.200.000 trabalhadores esperam para receber benefícios. Com agências fechadas e servidores trabalhando em casa, a análise de benefícios está mais rápida, mas a fila está longe de acabar e pode aumentar de novo, de acordo com o Sindicato dos Servidores da Previdência no estado de São Paulo. A reportagem é de Cosmo Silva. Mais de 1 milhão de trabalhadores estão na fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, aguardando a análise de pedidos de concessão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensões e benefício de prestação continuada, o BPC. A demora penaliza cidadãos que dependem da aprovação do Instituto para conseguir a renda a que têm direito para sobreviver. A fila virtual chegou a ter cerca de 2 milhões de pedidos este ano. Foi reduzida durante o isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus, mas o problema está longe de ser resolvido, como foi durante o governo do ex-presidente Lula. Com mais recursos, concursos e eficiência de gestão, o ex-ministro da Previdência, Luiz Marinho, conseguiu reduzir a espera e acabar completamente com as filas que eram manchetes de jornais toda semana. Pedidos como os de aposentadoria, por exemplo, eram concedidos no mesmo dia, em alguns minutos, se toda a documentação estivesse correta. Para o presidente do Sindicato dos Servidores no Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo, Pedrinho Totti, o período pós-pandemia vai ser ainda mais complicado para quem espera pelo benefício. Mas a grande preocupação que nós temos hoje é justamente a volta, porque nós vamos ter uma demanda reprimida muito grande, e essa preocupação é uma preocupação do Sindicato de Servidores, porque como que nós vamos conseguir dar conta disso? Já que nós temos um quadro bastante reduzido de servidores, muito reduzido, não houveram concursos, né? Nós estamos praticamente com a instituição praticamente sucateada. O governo soltou uma portaria dentro da pandemia e da contratação
de ex-servidores aposentados e de militares. Nós entendemos que os ex-servidores aposentados podem prestar uma grande ajuda para nós, mas os militares, nós entendemos que, na verdade, não vai fazer nada na Previdência. Não vai fazer nada porque eles não conhecem do serviço, não entendem dos sistemas. Nós não vemos no que eles podem nos contribuir. Com a chancela de quem acabou com as filas nas agências do INSS quando o ministro da Previdência no governo Lula, nos anos de 2007 e 2008, Luiz Marinho lamenta o sucateamento da Previdência e a humilhação que os trabalhadores estão passando. É com muita tristeza, de forma indignada, que eu quero aqui registrar um desabafo ao ver milhões de pessoas sendo maltratados, tanto na fila da Caixa como nas filas das agências do INSS. Eu tive a honra de dirigir o Ministério da Previdência no governo Lula e acabar com as filas que eram tão desrespeitosas ao nosso povo trabalhador. E depois de organizar, de investir em tecnologia, em pessoal, em formação de pessoas, ver esse governo irresponsável acabar com os ministérios do Trabalho, com o Ministério da Previdência e agora, de forma talvez até planejada, maltratar o nosso povo nas filas das agências. Pessoas, homens e mulheres, que têm o direito ao benefício, não poder receber ou ficar aguardando um tempo inimaginável, um sofrimento impensável na vida das pessoas. É motivo de muita tristeza. Isso é mais um ato criminoso por parte desse governo. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores, a indicação de militares pelo governo Bolsonaro para o INSS não vai ajudar e nem contribuir para acabar com as filas de espera. Pedrinho Totti ressalta que a demanda que está sendo gerada na pandemia vai ser acentuada ainda mais, uma vez que o quadro de servidores no INSS está defasado. Nós vamos perder muito tempo tentando ensinar essas pessoas, enquanto você tem uma fila enorme para atender, e nós achamos que isso não vai ajudar. Então, sobre a questão da fila do INSS, sobre essa questão dos processos represados, que o INSS ele vai conseguir colocar em ordem o estoque antes da pandemia, mas essa demanda represada que está sendo gerada agora durante a pandemia, com certeza o INSS vai ter que demandar muitos esforços para conseguir, primeiro, colocar esses benefícios para dentro da casa e depois vai ter que ter um processo junto aos servidores para poder agilizar essas concessões e essa demanda. O dirigente do Sindicato dos Servidores no Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo ainda lembrou que a última aquisição de equipamentos para o INSS foi feita no governo da presidenta Dilma Rousseff em 2015. De lá para cá, segundo a entidade, em especial depois do golpe de 2016, não houve mais nenhum investimento em materiais. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h23. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, no dia 29, quando o STF, 29 de abril, quando o STF julgou ali a medida provisória 927, os ministros acabaram considerando a Covid-19 como doença ocupacional, contrariando ali o texto da medida provisória que dizia que só seria considerada doença ocupacional se fosse ali comprovado o nexo causal. Isso, principalmente agora, né, em que o número de casos cresce em todo o Brasil, é algo muito importante para o trabalhador, não? Sem dúvida, Glauco. Eu acho que agora nós estamos tentando compreender melhor o que a medida significava, né? A medida provisória tinha uma intenção clara de proteger governo e empresas e desproteger o conjunto dos trabalhadores. Quando você não coloca, né, quando a medida provisória impedia que você classificasse
como doença profissional a questão da Covid-19, na verdade, o que ela causava? Ela impedia que as pessoas, ela permitia que as pessoas que tinham sido contaminadas e que ficaram doentes pelo coronavírus pudessem ser demitidos logo que voltassem, por exemplo. E com a caracterização, isso redefine e coloca aí estabilidade para esses trabalhadores, o que é fundamental nesse momento aí de perda de postos de trabalho. E na outra ponta, o que é muito triste também, né, Glauco, porque nós estamos passando aí de 11 mil mortes, é que quem pegou a doença e acabou indo a óbito, nesses casos ele acaba tendo a pensão, né, a sua família acaba tendo a pensão com uma outra forma de cálculo que garante ali 100% ali da média da aposentadoria do doente falecido. Eu acho que isso é importante porque isso também dá mais segurança para o conjunto de trabalhadores que hoje estão aí na linha de frente com relação à pandemia e precisam ali lidar com uma situação muito complicada, que é estar colocando o tempo todo a sua vida a risco para poder manter a sociedade funcionando minimamente naquilo que é atividade essencial. Por exemplo, nós estamos entrando agora aí num rodízio muito mais acelerado aqui na Prefeitura de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, tentando bloquear um pouco o movimento das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que medidas desse tipo também podem ampliar a concentração e de alguma forma levar um pouco mais de dificuldade para os trabalhadores das atividades essenciais. Então, assim, medidas hoje que possam ajudar o trabalhador das atividades essenciais, aqueles que de fato precisam sair de casa, elas ajudam muito a gente pensar um para frente. E vamos ver também, né, Glauco, porque agora essas duas medidas, tanto a MP 927 quanto a MP 936, devem ser votadas ao longo dessa semana. E essas duas questões devem voltar novamente à baila, aí com relação ao Congresso Nacional, no meio de tantas outras medidas provisórias que precisam ser votadas e estão em discussão no Congresso Nacional. E na semana passada, Fausto, nós tivemos aí na sexta a divulgação do índice de inflação, né, de abril, e tivemos aí uma deflação na prática de 0,31%, que aparentemente poderia ser uma boa notícia, acaba não sendo, porque mostra justamente o desaquecimento da economia, né? Como que você viu esses dados também, Fausto? Isso junto com as tentativas do governo ali, também na semana passada, de baixar a taxa de juros, né, o Banco Central ali decidindo baixar as taxas de juros, mas isso não é o suficiente para reanimar a economia, nem para uma perspectiva futura um pouco melhor, não? Bem, aí são os dois dados que discutem, né, que dialogam entre si. Primeiro que o problema agora, Glauco, já não é nem tanto quanto que vai parar a taxa de juros. Nós já estamos caminhando aqui, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, para a taxa de juros negativa, ou seja, o sujeito tem uma taxa de juros que é inclusive menor do que a inflação, ou seja, acaba nem repondo a inflação. Num contexto de normalidade, isso seria uma boa notícia, porque, no final das contas, levaria muito recurso que hoje está nas aplicações financeiras para o mundo real, né? Ou seja, as pessoas começariam a investir, colocariam esse recurso na economia real, seja para comprar um bem, seja um empresário para investir em novas máquinas, ampliar sua produção ou melhorar a situação do emprego. Isso seria numa situação normal. Numa situação como a que nós estamos vivendo, em especial com essa enorme instabilidade e essa insegurança, porque a gente não sabe de fato para onde vai a pandemia, nem quais são as ações que o governo vai caminhar, em especial no momento em que a gente está vendo claramente que a pandemia vai crescendo, e olhando aí para o resto do mundo, a gente tem percebido, não só porque a gente tem visto e pelos estudos, que momentos como esse, eles acabam levando a aberturas e fechamentos da economia em momentos seguintes, o que, de certo modo, atua na expectativa dos agentes econômicos. Isso acaba, de fato, colocando aí a redução da taxa de juros muito provavelmente com muito pouco resultado do efetivo da vida das pessoas. O que a gente acaba vendo é que, na verdade, as pessoas agora são conservadoras, a tendência delas é guardar o seu dinheiro, né? Ou seja, a gente chama isso de empossamento, né? O recurso existe, o dinheiro está lá, só que ninguém quer gastar aquele dinheiro. Não quer gastar porque não tem perspectivas de que ele vai ganhar mais recursos lá na frente, de um lado, ou de outro, a colocar em risco, de alguma forma, sob qualquer ponto de vista, o recurso que ele tem de uma poupança, né? Como a gente já tem dito algumas vezes, as pessoas não vão trocar de carro no meio da pandemia, não vão comprar uma geladeira,
O empresário não vai trocar uma máquina para aumentar a sua produtividade, uma vez que a gente não sabe de fato se essa pandemia vai melhorar, vai piorar e que momento que isso vai acontecer. Nós estamos no meio da crise viral e a tendência é o oposto disso, né? Ou seja, o que o governo não consegue perceber é que essas ações que tentam abrir a economia de maneira ali muito solta, de maneira descoordenada, simplesmente porque quer voltar a economia a funcionar, acaba, em vez de ajudar, acaba muito mais prejudicando a própria lógica econômica. O que as pessoas querem é ter um horizonte de futuro. Essas pessoas sabem que daqui 3 meses, daqui 6 meses, a vida vai estar melhor, vai estar diferente, elas investem. E aí a taxa de juros faz diferença. Agora, se elas não sabem o que vai acontecer nos próximos meses, que é o que a gente vive hoje, em especial pela forma como se coloca, né, e como a contaminação vai acelerando, é muito mais improvável que isso aconteça, né? E aí a gente vai vendo um pouco a taxa de inflação vai refletindo essa economia fria, né? Essa economia que, de fato, se não tomarmos cuidado, ela vai arrumar para uma depressão econômica, da qual o governo sequer apresentou medidas para a saída de fato de uma crise como a que nós estamos vivendo, não só do ponto pandêmico, mas também do ponto de vista econômico. Vamos ver então se nessa semana o Congresso Nacional discute algumas dessas medidas, já que a iniciativa do Palácio do Planalto, ali a gente sabe que está difícil de sair algo para reanimar de fato a economia, para ajudar o trabalhador durante essa crise. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h31. Enquanto o governo Bolsonaro não se entende com estados e municípios no combate à pandemia, resta à sociedade se organizar em defesa daqueles que mais precisam. O repórter André Janocari conferiu iniciativas desse tipo. À medida que o novo coronavírus avança nas periferias, ações solidárias brotam em meio à pandemia. Em São Paulo, um grupo de amigos se sensibilizou e criou a campanha Sim, eu posso ajudar. A iniciativa vai doar cestas básicas e equipamentos de proteção individual. A nossa expectativa é que a gente consiga comprar mais ou menos 100 cestas básicas e, além disso, contribuir na produção de EPIs, que são equipamentos de produção individual, para profissionais da saúde. No ABC Paulista, o Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados de Santo André, em parceria com entidades e empresas, também vai levar ajuda aos mais necessitados. Serão entregues 25 toneladas de alimentos, produtos de higiene e limpeza nas comunidades da cidade. A ação vai beneficiar cerca de 900 famílias carentes que vivem nas 60 favelas de Santo André. É uma parceria entre várias entidades, os sindicatos dos bancários do ABC, que tem dado apoio logístico para recepcionar esses alimentos e aqui a gente fazer a distribuição, né, encaminhar para as comunidades. A rede Beija-Flor de Bibliotecas Vivas, que está também doando 400 kits de livros para que a gente possa entregar para as famílias, além do alimento, entregar livros. E a importante parceria com a Fundação Banco do Brasil, que possibilitou recursos da ordem de R$100 mil para que a gente pudesse comprar alimentos e transformar 900 cestas para entregar a 900 famílias aqui na cidade de Santo André. O sindicato ele tem a responsabilidade de fazer a logística, né, ajudar na logística e principalmente ceder o espaço, que como você viu aqui nas imagens que a gente já teve a oportunidade de ver, tem mais de 25 toneladas de alimentos aqui, né? Além do alimento, das roupas que os bancários já estavam enviando aqui para a sede do sindicato. Então a gente está participando dessa forma com o MDDF, além da nossa campanha de arrecadação junto aos bancários. Na periferia da capital paulista, a morte por Covid-19 é 10 vezes maior que em bairros nobres. A Brasilândia, na Zona Norte, lidera o ranking de óbitos. Na sequência, aparecem Sapopemba e São Mateus, na Zona Leste. Segundo a rede Nossa São Paulo, para mais de 80% dos paulistanos, a pandemia será pior para os mais pobres.
A pandemia talvez não veja classe social porque ela não vê acepção entre pessoas. O problema é que as pessoas estão em condições de maior ou menor vulnerabilidade à pandemia, ao vírus. Então, é evidente que há uma diferença. Todos podem ser acometidos, brancos, negros, pobres e ricos, mas é evidente que a maioria da população que é pobre e é negra acaba sendo, infelizmente, mais acometida porque estão numa condição de vulnerabilidade maior. Para evitar tragédias, é necessário que os governos se alinhem no combate ao novo coronavírus, afirma Ednilson. Tanto o governo federal, estadual e o governo municipal, eles precisam ter uma fala mais coordenada. A gente tem visto, são falas divergentes. Ora, o município quer flexibilizar a quarentena, ora o estado quer apertar mais a quarentena, e ora o governo federal concorda ou discorda com o próprio Ministério da Saúde. Esse conflito entre as informações prejudica muito a comunidade. Outros Jornal Brasil Atual. Agora são 7h36 e vamos fazer contato com a advogada do Instituto Socioambiental ISA, Juliana de Paula Batista. Bom dia, Juliana. Bom dia, tudo bem? Tudo certo dentro desse cenário de pandemia, né? Mas, Juliana, além da questão da crise sanitária que a gente vive, a Câmara dos Deputados pode votar nessa semana a medida provisória 910, chamada de MP da grilagem, já que ela regulariza a posse de terras públicas invadidas, né? Invadidas muitas vezes por criminosos, por pessoas que justamente promovem o desmatamento aqui no Brasil. E eu queria saber a sua avaliação em relação a isso e também sobre a movimentação que está tendo contra. A gente teve uma carta com 8 ex-ministros assinando aí, justamente assumindo uma posição contrária à SMP. E eu queria saber qual é a sua avaliação, Juliana. Olha, essa medida provisória ela é extremamente grave, porque ela visa anistiar quem grilou grandes áreas de terras públicas da União. Infelizmente, alguns parlamentares acreditam que anistiando grandes grileiros, grandes invasores de terras públicas, é possível, dessa forma, combater o desmatamento. Nós pensamos que essa é uma visão equivocada, porque, na verdade, é uma premiação a quem grilou grandes áreas de terras públicas. E é justamente essa expectativa de que você vai desmatar, vai queimar, vai invadir e que vai ficar tudo ok, que faz com que o desmatamento continue ano a ano, aumentando vertiginosamente. Então, isso é bastante preocupante. Existe uma expectativa de que essa medida provisória possa ser pautada essa semana, porque ela caduca no dia 19 de maio, e a gente acredita que não é momento, no meio de uma pandemia, para se pautar um assunto tão polêmico, um assunto que vem alimentando a corrupção, a violência no campo, a invasão de grandes áreas, e que é necessário um projeto de lei que possa discutir de forma mais aprofundada com a sociedade a governança territorial dessas grandes áreas, como inclusive sugere esses 8 ministros nessa carta que foi divulgada esse fim de semana. Agora, Juliana, a gente sabe que a grilagem de terras no Brasil ela é infelizmente um fato histórico, né? E ela contribui bastante para o desmatamento, que voltou a crescer nos últimos anos no país. Eu queria que você falasse sobre essa ótica, como que a SMP pode, no fim das contas, ajudar a crescer ainda mais o desmatamento no Brasil. Olha, essa medida provisória, ela muda uma lei que já existe. Então, quando essa lei foi criada, eles anistiaram quem desmatou áreas públicas até 2004. Depois, em 2016, essa lei foi novamente alterada para eles anistiarem, para eles premiarem quem grilou terras públicas até 2008. E a medida provisória 910, ela vem premiar agora, aumentando ainda mais esse tempo, falando, olha, tá tudo bem para quem invadiu terra pública até 2011. E aí, como eu disse na minha primeira fala, essa expectativa de que você invade, queima, desmata e depois é legalizado, ela faz com que o desmatamento não acabe. Você não vai acabar com o crime se você está o tempo inteiro anistiando e dizendo, não, você cometeu esse crime, mas tudo bem, agora eu te perdoo. E isso vem ano a ano sendo perdoado. Então, o que acontece? As pessoas vão novamente invadir, desmatar e queimar,
porque elas sabem que daqui 1 ano, 2 anos, vai se fazer uma nova medida provisória para perdoar novamente. No relatório dessa medida provisória do senador Irajá Abreu, ele estava tentando perdoar quem grilou terras públicas da União até a entrada em vigor da medida provisória, até 2019. Imagina, todo mundo que cometeu aqueles grandes incêndios na Amazônia o ano passado e passaram a lotear e vender essas áreas e a ocupar, seria premiado, seria anistiado. Então, isso de fato não contribui para o aumento, para a diminuição do desmatamento, né? O que contribui para a diminuição do desmatamento é fiscalização, é uma punição mais rígida para enfrentamento desse problema e não uma premiação das pessoas que estão cometendo esse tipo de crime. Juliana, agora a gente chama a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Juliana. Bom dia. Bom dia. Juliana, em São Gabriel da Cachoeira, né, a cidade mais indígena aqui do Brasil, a situação é dramática. A equipe do ISA apurou, né, no hospital de guarnição o estoque de oxigênio que acabou, né? Eram 6 pacientes entubados, né, 6 pacientes da Covid-19, e o oxigênio chegaria ontem, né, no domingo. O fato é que, segundo a sua própria entidade, o ISA, né, as pessoas iam ficar o dia inteiro sem oxigênio. Como é que você vê essa situação que é bastante dramática, né, lá em São Gabriel da Cachoeira, e como é que está a situação? Olha, a situação em São Gabriel da Cachoeira realmente é muito dramática. O Ministério Público Federal do Amazonas entrou com uma ação civil pública pedindo medidas emergenciais para salvaguardar as comunidades lá da região, né? Inicialmente, o juízo do Amazonas não deferiu a medida liminar, mas ela foi deferida no TRF1 da primeira região, e agora se espera o cumprimento dessa liminar, né, para que possam ser doadas de forma emergencial algumas cestas básicas e também sejam tomadas algumas medidas juntamente com o Exército para evitar que as comunidades indígenas continuem descendo para a cidade, né? Isso é uma medida para evitar a contaminação. Essas comunidades, elas retornam depois para suas aldeias em lugares altamente isolados, longínquos, elas podem estar levando vírus, e isso pode ser, assim, ter uma consequência catastrófica, né? Então, é realmente muito preocupante e o poder público precisa agir de forma rápida. São Gabriel da Cachoeira fica a 2 horas de avião de Manaus, onde o sistema já colapsou, e de 4 a 5 dias de barco, né? Então, é necessário que medidas realmente muito proativas sejam tomadas para evitar a contaminação e cuidar dessas pessoas que já estão doentes, porque a dispersão da doença ali, ela pode ter um caráter realmente muito, muito grave, porque não existe estrutura médico-hospitalar. Não existe nem UTI, né? Essas pessoas que elas estão com oxigênio que acabou, mas se elas precisarem de um tratamento em UTI, a cidade não tem, está toda essa distância de Manaus, onde também já não tem. Então, realmente é muito preocupante a situação de São Gabriel. Certo. Juliana, bom, o ministro Edson Fachin, ele determinou a suspensão, né, dos processos judiciais de reintegração de posse, anulação de demarcação de terras indígenas, até o final da pandemia que a gente está vivendo, né? E essa foi a conclusão do julgamento que trata do tema na corte. Agora, os ruralistas não gostaram nada disso, né? Mas foi uma decisão importante, né, Juliana? Olha, foi uma decisão importantíssima, né? Essa suspensão nacional dos processos, ela vai durar até o final da Covid ou até o final do julgamento do recurso extraordinário, que discute a questão do marco temporal, né? O marco temporal é uma tese segundo a qual os índios só têm direito à demarcação de suas terras se eles estavam nela em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. E essa teoria, se ela é aplicável ou não, é um assunto que está em discussão no STF, né? Então, o que o ministro Fachin fez foi dizer, olha, enquanto o STF não decide definitivamente isso, todos os processos judiciais que tenham como
pano de fundo essa teoria estão suspensos, né? E depois, em uma segunda decisão, no dia seguinte, ele suspendeu um parecer chamado Parecer 01 da AGU, né, que tinha justamente o intuito de aplicar as condicionantes do caso Raposa Serra do Sol e o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Esse parecer, ele é acachapantemente inconstitucional, né, porque ele dizia que estava ancorado numa jurisprudência consolidada do STF, e de fato essa jurisprudência consolidada que motivava esse parecer, ela não existe. Ela tanto não existe que a questão do marco temporal está sendo suscitada em repercussão geral, que é um instrumento de unificação de jurisprudência, né? Então, infelizmente, felizmente, né, essa suspensão foi determinada. A FUNAI, ela vinha anulando procedimentos de demarcação com base nesse parecer, e ela vinha, o que é muito grave, desistindo de ações judiciais onde ela defende os índios. Então, ela, com base nesse parecer, estava deixando os índios perderem os processos e ficarem sem defesa, né? Em ações onde ainda eram cabíveis inúmeros recursos, ela falava, não, tudo bem, aplica o marco temporal. E em casos onde, de fato, essa teoria não era aplicável, né? E essa teoria também é muito questionável, porque antes de 88, inúmeras comunidades foram removidas à força das suas terras, né? Então, algumas realmente não estavam em 5 de outubro de 88 por uma série de motivos, ou por expulsão forçada, né? Geralmente por atos de violência. E é necessário que se tenha uma longa dilação probatória, perícias, onde possa se identificar o que aconteceu. E, de fato, se ela não estava em 5 de outubro de 88, essa comunidade ela estava em algum lugar, né? Ela não surgiu do ar após 5 de outubro de 88, de forma a perder todos os seus direitos territoriais. Então, é bastante preocupante que medidas de reintegração de posse contra essas comunidades possam ser tomadas durante uma pandemia. Elas vão para onde? Né? Elas vão ficar absolutamente mais vulneráveis e mais sujeitas à contaminação. Será que é isso que a bancada ruralista deseja e quer para esse momento? Né? Quem tem repetidamente tentado regularizar invasores que ocuparam terras a qualquer tempo, né, como a gente vê aí na medida provisória 910, é justamente a bancada ruralista. Mas para os indígenas, eles querem exigir uma ocupação em 5 de outubro de 88. O vale tudo é só para os clientes da bancada, né? Os índios não existem as mesmas prerrogativas. Infelizmente, pau que bate em Chico não bate em Francisco, como diria o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. Juliana, é assustador, né, essa MP 910, que aí permite para os ocupantes, né, no caso, aí os grileiros ocuparem mais 2.500 hectares, não é isso? São 2.500 campos de futebol, assim? São 2.500 campos de futebol. Então a bancada ruralista fala, nós estamos fazendo isso para melhorar a vida do pequeno. Infelizmente, não é para melhorar a vida do pequeno. Já existe lei para melhorar a vida do pequeno, né? Quem ocupa uma área, até 4 módulos fiscais, já tem uma série de benefícios pela lei, né? Já tem um procedimento para regularização fundiária mais célere, que é autodeclaratório, que é sem vistoria, ou seja, não vai um fiscal lá do INCRA, vem em loco, está tudo certo, se aquela pessoa de fato ocupa justamente para dar celeridade. Mas esses benefícios, eles não podem ser estendidos para pessoas que estão ocupando 1.500 campos de futebol, 2.500 campos de futebol. É inadmissível que o Estado não vá lá ver se de fato essa pessoa ocupa essa área. Se de fato ela não está ocupando uma área que já é ocupada por um outro poceiro menor, por uma comunidade quilombola, que muitas vezes ainda está distante de ver a regularização fundiária da sua terra acontecer. Então, assim, é de fato inadmissível que na calada de uma pandemia, né, certos setores do Congresso Nacional estejam pressionando para votar uma medida como essa. É muito grave. Obrigada, Juliana. Um abração para você. Para vocês também. Juliana, a gente queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima.
Até a próxima, eu que agradeço. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a advogada do Instituto Socioambiental, Isa Juliana de Paula Batista. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h50 e você fica com a reportagem de Larissa Borer. Ilhéa Chediançã, sítio Quilombo Anastácia, é uma comunidade de terreiro com mais de 25 anos de história. A casa coletiva, situada na região de Araras, interior de São Paulo, foi construída na década de 1990 e começou sua trajetória após 4 longos anos de luta pelo direito à terra. Segundo Tatá Quejesse, um dos moradores e proprietários do sítio, a casa é espaçosa para acolher todos seus filhos e é palco de muitos eventos religiosos, educativos e socioculturais. Pai Tatá Quejesse, como é conhecido, conta um pouco sobre os cursos e oficinas já ocorridos na comunidade. Aqui também é um espaço de formação, né? Nós temos parcerias com várias outras organizações. E aqui recebemos pessoal do movimento negro que vem para cursos, que vem para vivência, que vem para formação política, né? Nós realizamos anualmente o Tefô Cafumi, que é uma tenda de formação e cidadania, que nasceu aqui fruto dos nossos diálogos. Já realizamos aqui o Encontro Estadual de Estudantes Universitários Negros. Realizamos aqui parcerias com o FECONESU, Festival Comunitário Negro Zumbi. Já fizemos formação para jovens aqui. Temos recebido escolas que trazem crianças para entender um pouco a vivência no rural, para conhecer os desafios da agricultura familiar em si, para interagir com o sentido da terra, do território, né? A casa mantém a estrutura original, que está bastante danificada e já não garante mais segurança aos moradores. A matriarca do terreiro, Dona Doné Oyassi, comenta que, embora a casa seja seu dengo, continuar a residir nela é perigoso. Só que já está, eu brinco, com um tempo de validade vencida. Quem vem aqui vê. Mas é o nosso dengo essa moradia. Para nós é um patrimônio. Ela está caindo sobre nossas cabeças. Tu senta e o cupim cai em tua pele, no seu cabelo. As pessoas não ligam, só que há um risco grande. Um risco de desabar, já está cheio de escoras. A comunidade Ilhéa Chediançã foi reconhecida no ano passado pelo Programa de Cultura Viva do Estado de São Paulo, se tornando um ponto cultural. Como prêmio, o terreiro recebeu R$50 mil que foram usados para dar início à construção de uma nova sede. Com a verba, foi possível levantar o alicerce da casa e colocar laje. Pai Quejesse diz que a casa será espaçosa para que caibam todos do quilombo e que agora é preciso finalizar o projeto. A gente comprou bastante material de construção e levantamos a casa, colocamos laje, né? E agora a gente precisa iniciar a segunda fase, que é contrapiso, acabamento, telhado, né? Mobília e essas coisas todas. A casa em si, ela tem uma cozinha extensa, né? Uma área de serviço extensa. Uma sala também grande, porque para acomodar as pessoas, e 7 quartos, por conta de que quando a comunidade está reunida aqui, quando as pessoas vêm, nós precisamos ter espaço para alojar as pessoas, né? Com o intuito de ajudar a finalizar a nova sede do Quilombo Anastácia, foi criado o projeto Reconstruindo uma História, para angariar fundos através de financiamento coletivo e ajudar na idealização de um sonho que é compartilhado por muita gente. Andréia Mendes, integrante da comunidade Ilhéa Chediançã, destaca a importância de não deixar morrer esse trabalho produzido há anos por Tatá Quejesse e Doné Oyassi. A importância da casa coletiva para esse espaço, né, que é um espaço de aquilombamento, um espaço onde visa, né, diversas iniciativas colaborativas e importantes para uma comunidade, né, para uma vida em um formato muito mais significativo.
né? Pensando que esse território propõe diversas formas de saberes, né? Formas e saberes, né? Que vão desde uma consciência ambiental, desde uma consciência racial, desde uma nova forma de olhar para a vida, né? Onde se pauta muito a coletividade, desde um recorte religioso, né, trazendo aqui mais especificamente as matrizes africanas. Quem quiser saber como ajudar, basta acessar a página no Facebook, Comunidade de Terreiro Ilê Axé de Ançã. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h55. Jair Bolsonaro continua ignorando a gravidade da pandemia e a importância do isolamento social. É por isso que estudantes, movimentos sindicais e populares realizaram um protesto virtual contra as atrocidades cometidas pelo governo Bolsonaro. A reportagem é de Daiane Ponte. Pela manhã, cartazes contra o governo Bolsonaro e as falas irresponsáveis do presidente da República já dominavam as redes sociais. Em meio à pandemia e às recomendações de isolamento social, foi assim que os movimentos estudantis, sindicais e populares protestaram contra os ataques do governo federal. Esse governo ele tem atacado os direitos da juventude desde o seu início, né? E dos setores em que esses ataques são mais evidentes é na educação. Você vê, por exemplo, no ano passado, as principais mobilizações contra o governo foram justamente pelo fato de que eles cortaram os recursos das universidades públicas, né? Depois você vê, por exemplo, uma série de problemas graves com o Enem. E, além disso, a questão do trabalho também da juventude, né? Quando o governo ele atravessa a Praça dos Três Poderes para ir ao Supremo, junto com empresários, pedir a flexibilização da quarentena, é mais um aceno que esse governo ele tem governado para os empresários e os poderosos. E o que nós entendemos que é necessário para combater a crise? Primeiro, tomar medidas efetivas que garantam as condições de subsistência dos trabalhadores durante a quarentena. É preciso revogar a Emenda Constitucional 95, que retira recursos do Estado para a saúde, para a educação e para políticas sociais. Jair Bolsonaro coleciona uma série de atitudes irresponsáveis: quebra de decoro, afronta à Constituição, insulto a jornalistas, abuso de poder, atitudes que resultaram em diversos pedidos de impeachment no Congresso Nacional. O Bolsonaro, como presidente da República, ele não pode organizar ações, né, que coloquem em xeque ou que apontem aí para o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo e a defesa do AI-5. Isso é um crime de responsabilidade e, portanto, tem que ser analisado pelo Supremo, tem que ser analisado pelo Congresso Nacional e uma abertura de impedimento para que nós possamos restabelecer a democracia. Depois, os movimentos populares realizaram debates nas redes sociais. E às 20h está marcado um panelaço em janelas e sacadas por todo o país. Você tem, por exemplo, estudantes que recebem bolsa de permanência porque têm baixa renda e não conseguiriam estudar sem um auxílio financeiro, né? E uma das nossas reivindicações é que se mantenham essas bolsas, esses auxílios, mesmo com as aulas suspensas. No caso dos estudantes das universidades privadas, por exemplo, é uma demanda muito forte que nós temos articulada, a redução das mensalidades, ou mesmo a garantia de um auxílio aos estudantes mais pobres para conseguirem pagar a mensalidade. É através da nossa manifestação, é através do descontentamento do povo brasileiro que vai construir e semear o caminho para que a gente possa afastar esse presidente e restabelecer a democracia, o crescimento econômico e garantir direitos e uma política para garantir o sustento de brasileiros e brasileiras nesse momento de quarentena.
Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h59 e vamos fazer contato com a presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Alô, Lúcia, você me escuta? Bom dia. Acho que estamos tendo um problema aqui com a conexão com a Lúcia Souto. A gente vai tentar voltar aqui a reconectar. Vamos lá. Alô, Lúcia, bom dia. Não está nos escutando aqui. A gente vai tentar então fazer a reconexão. A Lúcia Souto, que vai falar conosco a respeito justamente dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde ontem a respeito da pandemia de coronavírus. O Brasil chegou a 11.123 mortes decorrentes da Covid-19, sendo que no período de 24 horas foram 496 óbitos. A gente sempre lembra, né, que por conta de uma demora do registro no fim de semana, os números do coronavírus, tanto de casos, mas em especial dos óbitos, acaba ficando reduzido no domingo e também na segunda-feira. Por isso que às vezes as pessoas, poxa, mas agora caiu, só que na terça volta a subir. Tem sido assim durante todas as semanas, né? E a taxa de letalidade do novo coronavírus é de 6,8% no Brasil. No total são 162.699 diagnósticos positivos de Covid-19. A gente está tentando refazer aqui o contato com a Lúcia Souto. Vamos ver se agora ela nos escuta. Bom dia, Lúcia. Olá, Lúcia, bom dia. Não conseguimos aqui refazer o contato, então a gente vai aqui a um breve intervalo e daqui a pouco retornamos no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Saiba como se prevenir. Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. Evite aglomerações. E procure um serviço médico se apresentar sintomas graves, como febre, tosse e dificuldade de respirar. No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso, mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h03. Após críticas, governador do Pará alterou o decreto e serviço doméstico passa a ser essencial apenas quando imprescindível. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Catarina Barbosa. Até sexta-feira da semana passada, Beatriz Launé, de 18 anos, tinha pai e mãe. Na segunda-feira, dia 5, ela ficou órfã. O pai morreu no sábado e a mãe 2 dias depois, ambos em decorrência da Covid-19. Aos 47 anos, Socorro Freitas, mãe de Beatriz, trabalhava em 4 casas de família, uma no Tenoné, bairro em que ela mora, na periferia de Belém, e em outras 3 casas no centro da cidade. Com a pandemia, das 4 casas onde ela fazia diária, apenas uma manteve o pagamento sem a necessidade de comparecimento ao trabalho. Nas outras, ela teve que seguir a rotina normal para garantir o sustento. Socorro Freitas saía de casa todos os dias por volta das 6 horas da manhã e retornava às 8 horas da noite. O marido, Nazaré Launé, para proteger a esposa, ia buscá-la de moto. Não foi o suficiente. No Pará, a dor de Beatriz pode ser a de mais de milhares de filhas e filhos que precisariam ver as suas mães arriscarem a vida ao saírem de casa para limpar, lavar e cozinhar na casa de outra pessoa. Na última terça-feira, dia 5, o governador Helder Barbalho
estabeleceu que o trabalho de empregada doméstica é considerado um serviço essencial durante o lockdown, que começou a vigorar nesta quinta. Sobre a determinação do governo que garante o serviço doméstico na quarentena, Beatriz lamenta, porque considera que as autoridades usam de uma fragilidade das famílias para exporem elas ao risco. Eu penso assim que é muito errado, né? Porque as pessoas assim de classe extremamente baixa, a mamãe e o papai tinham aquela necessidade de trabalhar realmente para poder comprar comida para casa, para a gente poder se alimentar. Eu não acho que seja algo necessário para as pessoas que estão tendo casas limpas. Eu sei que, assim como ela, várias outras mulheres, várias mães, várias filhas e mães precisam trabalhar, né, para se sustentar, mas correm esse risco, né? Nesta quinta-feira, dia 7, após críticas ao decreto, o governador alterou o item que agora consta como serviços domésticos quando imprescindíveis aos cuidados da criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz. O advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, José Maria Vieira, explica que há uma incompatibilidade no decreto do governo do estado. Um dos argumentos utilizados tanto pelo governo do estado quanto pelo prefeito Zenaldo Coutinho é de que a medida trataria de cuidadores, ou seja, pessoas que trabalham no cuidado de idosos e crianças. O advogado explica que, ao redigir um decreto, há muito cuidado das partes envolvidas em assegurar o que está sendo dito. O nosso léxico ele tem palavras para atividade de cuidador, que é cuidador. Em nenhum momento o cuidador se confunde com o doméstico. Não tem como. Isso daí não é desculpa, isso é cinismo. Governador, prefeito são pessoas esclarecidas, são bem letradas, conhecem muito bem o português. Não há hipótese de confusão sobre isso. Não dá. Quando a gente escreve um decreto, quando escreve uma lei, quando escreve uma carta, a gente sabe muito bem o que está querendo dizer. Então, assim, não adianta ter um decreto para explicar o decreto. O caso da família de Beatriz retrata outro problema que atinge o Brasil no período da pandemia, os das subnotificações. Seus pais foram diagnosticados com a Covid-19, mas na certidão de óbito consta que ambos faleceram de síndrome respiratória aguda. A filha afirma que os pais nunca tiveram problemas respiratórios. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h07 e vamos fazer contato por telefone com a presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, e médica sanitarista pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Lúcia, nós tivemos ontem um anúncio por parte do Ministério da Saúde dos novos dados relativos à pandemia da Covid-19. O Brasil chegou a 11.123 mortes pelo novo coronavírus, sendo que no período de 24 horas foram 496 óbitos. Agora a gente já tem mais de 160 mil casos, segundo dados oficiais, no Brasil. Como é que você vê esse cenário e também a eventual necessidade apontada por especialistas de fazermos o chamado lockdown, ou seja, o bloqueio total com medidas mais restritivas de circulação de pessoas em alguns lugares do Brasil? Olha, esses dados, eles são absolutamente estarrecedores e tudo aquilo que nós que eu digo, os especialistas, aqueles que estão trabalhando com essa questão da Covid desde o início, e nós já prevíamos que nós estávamos no rumo de uma catástrofe social. Se nós ponderarmos que esses dados que o Ministério da Saúde apresentou de mais de 11 mil mortes, com certeza isso é subnotificação, como muitos hoje já há um consenso generalizado, até o próprio Ministério da Saúde coloca que há uma subnotificação. Então o número de mortos já é pelo menos muito maior do que esses 11 mil que estão sendo colocados. A gente acabou de ver uma reportagem que vocês fizeram com uma pessoa lá de Belém, se não me engano, e ela colocava que os pais vieram a falecer, o diagnóstico é de síndrome respiratória aguda, não de Covid-19, e como esse exemplo dessa pessoa que acabou de nos falar, nós estamos vendo isso em tudo quanto é lugar, em todos os estados, em todos os lugares, quer dizer, a subnotificação é muito grande.
Então, o número de casos deve ser muito maior do que os 140, 160 mil que estão sendo colocados e o número de mortes também. Então, isso é uma situação muito séria e, nesse momento que nós estamos atravessando agora, essa medida do lockdown ou do isolamento mais radical, que eu acho até melhor essa expressão do isolamento mais radical, ela é a única medida que está ao nosso alcance. O Brasil não se preparou para isso, nós não temos testes, nós estamos vendo um colapso da rede de saúde em todos os lugares do país, em todos os lugares. Isso significa que não há como atender essas pessoas em vários lugares. A gente tem a informação precisa do dia de hoje, de que há mais, por exemplo, no Rio de Janeiro, mais de 300 pessoas na fila de espera para um leito de UTI, pessoas que já estão internadas em alguns lugares e que não tem como chegar a um leito de UTI. Quer dizer, na verdade, é uma situação realmente de gravíssima, eu diria até criminosa, né? Uma situação criminosa, porque os leitos não foram abertos e em alguns lugares, e eu vou citar mais uma vez o exemplo do Rio de Janeiro, você tem leitos que não foram abertos porque o Ministério da Saúde teria que contratar, por exemplo, para a rede federal, cerca de 4 mil profissionais, não contratou. O Ministério da Economia autorizou a contratação de metade desses profissionais. Quer dizer, a aposta é de não articulação e essa não articulação é muito prática. Por exemplo, os entes federados, o governo federal, os governos estaduais, que estão se virando, estão tentando fazer o máximo que podem, mas sem a liderança do Ministério da Saúde, esta articulação é impraticável. Então, é realmente uma situação muito grave e medidas para ontem, por exemplo, essa medida de que não pode contratar os profissionais necessários são tapa na cara da sociedade brasileira. Como é que não tem dinheiro para contratar profissionais num momento de grave crise? Tem que ter todos os recursos necessários. A gente já vem colocando há algum tempo, e o Conselho Nacional de Saúde coloca também, a emergência de colocar 42,5, no mínimo, 42,5 bilhões de reais no Sistema Único de Saúde para ontem. Quer dizer, então, essas medidas que não são tomadas, elas acabam se transformando em óbitos, acabam se transformando em mortes, que nesse caso, eu posso dizer com todas as letras, seriam evitáveis, porque essas pessoas poderiam estar tendo um atendimento de qualidade, podendo ir para os leitos de uma doença grave, que tem uma manifestação sistêmica, mas com cuidados intensivos, a letalidade pode ir lá para baixo. Ou seja, as pessoas que poderão vir a morrer poderia ser muito pequena, mas no nosso caso está sendo uma coisa absurda e inadmissível, eu diria. Agora, para deixar bem evidente para as pessoas, Lúcia, nesse momento a gente falar em qualquer tentativa de afrouxamento do isolamento social, sendo que a curva ainda está subindo, é uma irresponsabilidade? Uma irresponsabilidade radical. É o único meio que nós temos nesse momento de evitar a propagação da doença, de evitar mais ainda o colapso do sistema de saúde, é a radicalização da medida do isolamento social. Isso é uma coisa absolutamente comprovada e é uma coisa que evita mortes, protege vidas de pessoas e salva a vida de pessoas. Então é uma medida absolutamente indispensável. E se não a tomarmos com seriedade, se cada governo, a partir do governo federal, porque essa cena deplorável do presidente ontem andando de jet ski num lago é uma coisa realmente que chega a ser um assinte, né? E mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção também, é que no meio dessa pandemia, dessa crise toda, você vê também uma mudança no Ministério da Saúde de órgãos técnicos, de nomeações, a exoneração de vários técnicos de carreira do Ministério da Saúde e a substituição por militares, não é porque sejam militares, mas pessoas que nunca tiveram nenhum contato com a saúde pública, não têm a menor ideia do que se trata, e nesse momento a liderança do Ministério da Saúde é indispensável. Então é mais um ingrediente
que se soma à nossa preocupação e que reforça mais ainda a necessidade indispensável. Eu acho que é um momento dos governos do Estado radicalizarem isso, prefeituras. Eu acho que há uma consciência, porque muitos desses governadores estão muito bem assessorados por equipe de técnicos altamente competentes. Então, há um consenso generalizado da Fiocruz, há várias equipes de consultoria, de assessoria técnica desses secretários que estão apontando na mesma direção. É necessário um isolamento social radical neste momento. Lúcia, agora a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Lúcia. Bom dia. Bom dia, Marilu. Lúcia, é o seguinte, no Rio de Janeiro já tem um protocolo, né, para orientar aí o profissional da saúde a escolher quem deve utilizar um leito de UTI ou não. E entre os critérios estão aqui o histórico clínico, nível de oxigenação, pressão arterial, plaquetas no sangue, doenças pré-existentes, enfim, a gente, e também, principalmente, a expectativa de vida da pessoa, né? Então, quanto maior a pontuação, menor a chance de internação na UTI. A gente sabe que está uma polêmica, não é isso? O próprio CREMERGE, né, meio que já está endossando isso, mas o Sindicato dos Médicos não. Como é que você vê esse protocolo? É uma situação muito controversa, né? Completamente controversa. Inclusive, como médica, eu acho que nós estamos apoiando completamente o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. A manifestação do presidente do sindicato, que é o Alexandre Telles, ela foi muito criteriosa e colocando no centro da questão, entendeu, que todas as vidas merecem ser protegidas. Então, esse critério é você admitir, entendeu, a falência nossa nesse momento e ter que adotar o que a gente chama essa escolha inaceitável de quem vai viver e de quem vai morrer. Nós temos que nos preparar para salvar a vida de todos que pudermos salvar e não começar a trabalhar com esse critério inadmissível de que você tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Todos têm o direito de ter toda a assistência necessária para que possa realmente ultrapassar esse momento da sua doença e sobreviver. Então, na verdade, nós até nos manifestamos publicamente em apoio ao Sindicato dos Médicos, completamente contrário a esses critérios de escolha de quem vai viver e quem vai morrer. Isso eu acho que é se submeter a uma lógica que nesse momento impede que a gente contrate mais profissionais, que a gente coloque a rede para funcionar, que a gente implemente a fila única dos leitos de UTI. Quer dizer, tem uma série de medidas propositivas que podem ser tomadas e que essas sim são medidas que a gente tem que apoiar e tem que implementar. E não a medida de quem deve morrer e quem deve viver. Exato, você falou, né, de governadores que tem aí uma equipe, né, respaldando todas as decisões, é o caso do Maranhão, né, o governador Flávio Dino, realmente decretando a requisição de leitos de hospitais privados para o SUS. É uma medida importante, não é isso, Lúcia? É uma medida indispensável. Inclusive, várias entidades já estão se manifestando, entidades, pessoas, se manifestando por essa medida. Então, o governador Flávio Dino está coberto de razão, tem que realmente, isso está previsto, inclusive, na Constituição, você pode requisitar leitos para estar coordenados, regulados pelo Sistema Único de Saúde, porque isso é uma medida de proteção e de salvar vidas. Então, isso é absolutamente necessário. Até essa quarta-feira, nós vamos ter um amplo movimento nacional de uma manifestação pela fila única, dos leitos de unidade de tratamento intensivo. Então, esse movimento está forte nesse momento e nós saudamos essa decisão do governador Flávio Dino. É uma atitude completamente indispensável nesse momento. Então, esperamos que em outros lugares essa medida também venha a ser adotada, porque é para ontem. Nós precisamos de todos os leitos disponíveis de unidade de tratamento intensivo coordenados pelo Sistema Único de Saúde.
Bem, e Lúcia, muitas das dificuldades que a gente está presenciando nesse momento, nesse combate à Covid-19, a gente poderia ter outros resultados, não fossem os cortes, né, principalmente no Ministério da Saúde, mas também no Ministério de Ciência e Tecnologia, que a gente está falando aí de pesquisas, inclusive, né? E a gente teve aí um corte, né, que, olha, em 2013, eu estou vendo aqui, eram 8 bilhões o orçamento para o Ministério de Ciência e Tecnologia. E agora foi para 3,5 bilhões, então caiu aí praticamente mais da metade, né? Na CAPES era 7,4 bi e passou para 3,2 bilhões. Quer dizer, tudo isso está refletindo de forma negativa nesse combate à Covid, né? Com certeza. E a responsabilidade sobre isso tem nome e sobrenome. É o governo Bolsonaro que está tomando medidas completamente irresponsáveis, como esse corte de orçamento de mais de quase 50% do orçamento da ciência e tecnologia. E só para te dar um exemplo, nós temos assim hoje muito claro, depois dessa pandemia da Covid-19, que será a humanidade vai conviver com pandemias desse tipo daqui para frente. Então nós não podemos estar submetidos a uma precarização dessa natureza. A ciência e a tecnologia são indispensáveis para, por exemplo, o Brasil ter soberania e segurança sanitária. O que significa isso? Num momento como esse, a gente tem vários centros aí de pesquisa, não só desenvolvendo testes, mas nós precisamos de reagentes, precisamos de todos os insumos, que há uma barreira, porque o Brasil não coloca isso como uma prioridade. Então, isso é uma questão fundamental. Outra questão até da produção de respiradores e até de uma coisa mais banal, que são os equipamentos de proteção individual. O Brasil não tem nenhuma soberania sanitária com relação a isso. Fica na dependência, por exemplo, há estudos até de um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Carlos Gadelha, que mostra que a dependência do Brasil, que o Brasil ele só tinha uma dependência externa de 3 bilhões, passou para 20 bilhões, quer dizer, é um verdadeiro absurdo, um desmonte de todo um complexo econômico, industrial, no caso da área da saúde, que gera empregos, que gera pesquisa, que gera um eixo estratégico de desenvolvimento do Brasil. Quer dizer, hoje nós sabemos, por exemplo, só para pegar essa ideia de que esses cortes de gasto desse projeto genocida do ultra-neoliberalismo, ele desconhece, por exemplo, que tem um multiplicador de gastos da saúde. Por exemplo, para cada real que se gasta na saúde, você tem 1,7 a mais no produto interno bruto do país. Quer dizer, é uma área que precisa não só para a defesa da vida da nossa população, mas como também para um projeto solidário de organização da nossa sociedade. Então, todas essas medidas, elas são muito sérias, e eu diria até criminosas, porque é um governo que não tem o menor interesse em proteger a vida das pessoas, só pensa os recursos, por exemplo, para os bancos, eles já foram dados. Quer dizer, agora a população fica aglomerada nas caixas econômicas e nas receitas federais, porque se resolveu usar um aplicativo completamente inadequado, que é um aplicativo desenvolvido pela Febraban, entendeu? Que não, uma vez que poderia estar usando o cadastro único, tecnologias sociais, que o Brasil já estava lá na frente em termos de desenvolvimento. Quer dizer, nós poderíamos estar dando essa ajuda da renda básica em tempos muito pequenos, o que facilitaria as medidas do isolamento social. Quer dizer, a gente está submetendo a população, e continua insistindo nisso, aquela dicotomia: ou você fica no isolamento social, ou você tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Isso não é assim. Você pode ter a renda básica, que deveria até ser maior, mas essa renda básica ainda não chegou às pessoas. Então, tudo isso reflete esse orçamento minguado na área da ciência e tecnologia, na área da saúde, que também é muito grave. Só para lembrar o dado da área da saúde, ao lado da ciência e tecnologia,
com a emenda do teto dos gastos, a gente teve só este ano menos 20 bilhões para a área da saúde, quando a gente está propondo no mínimo 42,5 bilhões. Então é algo realmente inadmissível, tem que haver uma mudança de rota, porque a gente está quase lá batendo no iceberg, o Titanic está quase batendo no iceberg. Então nós não podemos mais tolerar esse tipo, e o Brasil pode imprimir moeda. Isso é outra questão importante que a gente tem que lembrar. O Brasil tem condições de imprimir moeda, salvar vidas, proteger as pessoas, colocar força no isolamento social nesse momento, que é uma medida estratégica para que a gente não tenha mais propagação da doença. E no futuro, pós-pandemia, a gente está muito mais organizado para poder ter um outro eixo de desenvolvimento solidário para esse país, né? Perfeito. Lúcia, olha, um super beijo para você. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, Marilu. Bom dia para vocês. Conversamos aqui com a presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h26. Dados do IBGE mostram que estados das regiões Norte e Nordeste sofrem mais com falta de médicos, UTIs e respiradores para enfrentamento da Covid-19. A reportagem é de Lucas Weber. Estados do Norte e do Nordeste, que já enfrentam o esgotamento do sistema de saúde frente à pandemia do coronavírus, são os que menos têm leitos de UTI, respiradores e médicos para cada 100 mil habitantes. A realidade, exposta em dados divulgados pelo IBGE, confirma aspectos históricos da desigualdade social no Brasil. Os números indicam também que mais da metade das unidades de terapia intensiva estão na rede privada. O SUS responde por pouco mais de 15 mil vagas entre as quase 32 mil que existem no país. O levantamento aponta situações críticas em número de profissionais no Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão e Pará. Nesses três últimos, o cenário está distante do que recomenda a OMS, de 100 médicos para cada 100 mil habitantes. No Amapá, a proporção é de 95, no Pará está em 85 e no Maranhão em 80. Os únicos estados da região Norte e Nordeste que contam com mais de 150 profissionais a cada 100 mil habitantes são Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Em todo o Brasil, a unidade da federação que apresenta a melhor proporção é o Distrito Federal, que tem mais de 338 médicos a cada 100 mil habitantes. Entre os que menos oferecem leitos de UTI estão Roraima, Amapá, Acre, Amazonas e Piauí, todos com menos de 7 leitos a cada 100 mil habitantes. Caio de Oliveira Franco, gerente de geografia do IBGE, afirma que os dados confirmam a menor disponibilidade de recursos para as regiões Norte e Nordeste. Ele ressalta que é importante lembrar o cenário de interiorização da pandemia e de deslocamento para buscar atendimento. Um dos objetivos desse estudo, da divulgação dessas informações, é exatamente subsidiar os municípios, o Estado e o governo federal numa governança, vamos colocar assim, da pandemia da Covid-19. Então, por exemplo, essa análise desses dados por essas regiões de busca, elas mostram, por exemplo, que populações de um estado, por exemplo, vão para outro estado, concorrem em outro estado buscar saúde. Então, isso é um desafio, para quando a gente está pensando em termos de unidade da federação e tudo mais, de gestão. Os números apresentados pelo IBGE também confirmam que estão no Norte e no Nordeste os estados com menos acesso a respiradores a cada 100 mil habitantes. As menores proporções de distribuição dos aparelhos foram registradas no Acre, Alagoas, Maranhão, Piauí e Amapá. Para Caio de Oliveira Franco, a partir de um estudo como esse, revela-se a necessidade de pensar em políticas públicas específicas para cada região. É muito importante, eu acho, que a gente dê luz a esses lugares que não têm essa infraestrutura, obviamente, para mostrar, talvez, os lugares que tenham que ser priorizados, obviamente, observando a tendência de espacialização, de espraiamento do Covid-19 pelo território.
e, obviamente, também observando essas questões que ultrapassam os limites dos estados, que talvez precisem de uma atuação do governo federal mais especificamente, de uma espécie de consórcio, de parceria, como, por exemplo, os estados do Nordeste têm feito. Embora os cenários mais críticos tenham sido registrados nos estados do Norte e do Nordeste, há realidades que preocupam também em outras regiões. A capital gaúcha, Porto Alegre, por exemplo, está entre as cidades mais populosas do país, com os menores índices de leitos de UTI. Na lista também estão Fortaleza, Belém e São Luís. Desde o início dessa semana, o IBGE trabalha com uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua para quantificar pessoas com sintomas de Covid-19 e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Diferentemente das outras edições, desta vez a pesquisa será feita por telefone. As ligações serão feitas para mais de 190 domicílios, em 3.364 municípios de todos os estados do país. Todas as informações têm um sigilo garantido por lei. O Instituto ressalta a importância de que os brasileiros respondam à pesquisa como forma de contribuir para a construção de dados e informações a respeito da pandemia no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Lucas Weber. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h30. Natália Sermeta, da Coordenação Nacional do MTST e da Frente Povo Sem Medo, participou neste domingo do programa TVT Brasil. Ela falou sobre a atual conjuntura política do país em meio à pandemia, com as jornalistas Thalita Galli e Marilu Cabanhas. Vamos acompanhar. A gente conversa agora com a Natália Sermeta, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e ela é também da Frente Povo Sem Medo. Oi, Natália, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite a quem nos ouve, boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite, Natália. Começando pelo Feliz Dia das Mães, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a situação especificamente das mães nesse dia. A gente sabe que muitas mães estão enfrentando uma realidade bastante dura, bastante difícil, por conta de atitudes, inclusive, tomadas pelo governo federal. O auxílio emergencial que muitas vezes não está chegando nessas mães. A gente vive num momento de pandemia em que as pessoas precisam ficar em casa e muitas vezes não tem a casa onde ficar, não tem condições para permanecer nesse ambiente. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a situação dessas mães hoje. Tá bem. Bom, primeiro que eu acho que é importante lembrar o que é o significado de mãe na sociedade que a gente vive, né? A gente vive uma sociedade que é sempre importante lembrar. Muitos problemas que nós estamos vendo hoje com a situação do coronavírus, que se manifesta e fica muito visível, são problemas que a gente já convive há muitos anos no Brasil, né? O problema da desigualdade, o problema da gente viver uma sociedade extremamente, não só desigual, mas também com uma desigualdade imensa de gênero, uma sociedade machista, patriarcal, racista, e tudo isso, nesse Dia das Mães, é importante ser lembrado, né? Porque mãe é uma categoria, na minha opinião, bastante complexa e difícil de ser definida, né? Esse sistema nos impõe um modelo de mãe, da mulher, da propaganda de margarina, a mulher sempre sorrindo, a mulher sempre servindo, a mulher sempre amando, e eu acho que ser mãe é nada mais, nada menos do que praticar a solidariedade, o amor ao próximo, né? Ser mãe deve ser cada vez mais um ato livre, né? Um ato que não seja imposto para as mulheres e nem um castigo, como muitas vezes é tratado, né? A gestação como castigo, e é fundamental que a gente tenha também as condições de um Estado, né? Um Estado que desenvolva políticas públicas para que as mulheres que se tornam mães, ou as mulheres que escolhem ser mães, adotam crianças, ou mesmo as mulheres que partilham maternidade com outras pessoas, etc., possam também fazer outras coisas, né? Que a gente possa mãe não é uma definição de uma mulher que tem um filho, né? Uma mulher que tem um filho se define de muitas formas. A gente costuma dizer
que a gente se torna, né, mulher, se torna mãe, e a luta é parte desse processo também, da gente se ressignificar, né, e se reentender. Eu acho que agora, nesse momento do coronavírus, a gente passou e está passando um Dia das Mães bastante diferente, bastante atípico. Não sei se vai ser assim nas próximas datas, né? Está tudo muito indefinido de como vai ser o nosso comportamento social, como que a gente vai se reorganizar daqui para frente. Não sabemos como que essa pandemia vai impactar e como que o vírus vai permanecer nas nossas vidas, né? Mas certamente hoje foi um dia, e espero que seja para todas e todos, um dia de bastante reflexão, né? Um dia que provavelmente muitas mulheres não viram seus filhos, outras mulheres estão gestando seus filhos, né? Lembrando que a gente vive um país que a imensa maioria das mulheres não tem acesso a um pré-natal decente, né? Que pode evitar mortes, que pode evitar doenças. E agora, com a pandemia, menos ainda, né? Já tem muitas mulheres relatando que não estão conseguindo fazer os exames que estavam marcados, que estão com medo de ir ao hospital, estão com medo de ter o filho nesse momento. Então, acho que a gente vive um Dia das Mães bastante diferenciado. E na periferia, certamente um Dia das Mães com mais miséria, né? Com mais pobreza. Um Dia das Mães com menos comida na mesa. Um Dia das Mães que, para além da ausência presencial, que pode não ser tão necessariamente uma ausência afetiva, mas que na periferia acaba sendo, porque também é onde as pessoas não têm sequer, às vezes, condições de internet para poder falar com a mãe, telefonar e etc. Né? Então, acaba sendo também um pouco, tendo mais ausência afetiva com esse distanciamento, né? E, além disso, também a ausência de comida na mesa, né? É triste a gente passar por um Dia das Mães que a gente tem tantas ausências assim, né? Exato. E, Natália, você é mãe da Sofia e da Laura, não é isso? Sou. Qual que é a idade delas? A mais velha está com 10, que é a Sofia, e a Laura tem 8. Muito bem, parabéns, viu, pelo Dia das Mães, Natália. Agora, vamos falar que você falou bastante de desigualdade, e o diretor da OMS, né, ele falou que a pandemia provocada, né, pela Covid-19 não será vencida enquanto as desigualdades que a cercam não forem resolvidas. Bom, se a gente tomar por base o governo Bolsonaro, a gente pode dizer que a probabilidade disso acontecer é zero, né? Enfim, da gente não ter mais essas desigualdades. E como é que fica a luta nesse momento, onde a gente não pode ir para a rua, né, que é uma decisão importante, responsável, a gente ficar em casa. Essa luta que está se dando de forma virtual, né, você acredita que está ganhando força, que as esquerdas, né, vão se unir, estão se unindo, pessoas, né, políticos de centro-esquerda, de centro, também nesse enfrentamento? Como é que você vê essa luta neste momento para a gente enfrentar exatamente essas desigualdades sociais que hoje realmente está significando vidas, né? Vidas que estão sendo perdidas? Olha só, essa conclusão, eu acho que é a conclusão que boa parte dos brasileiros e brasileiras estão tendo nesse momento, né? De que a gente só vai conseguir, de fato, vencer essa pandemia se a gente conseguir acabar com as desigualdades, o que é uma luta que a gente faz há muito tempo, né? Uma luta que a gente faz, uma denúncia que a gente faz há muito tempo da tamanha desigualdade que tem nesse país, uma série de propostas e sugestões que a gente já tem feito a partir dos partidos de oposição, a partir das frentes de movimentos que já se organizaram, dos movimentos sociais, sempre apontando saídas que são possíveis, né, para que a gente pudesse ter uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais igual. Eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento em que está se construindo unidades importantes, unidades em torno do entendimento de que não é possível vencer essa pandemia sem uma desgraça social, sem o país virando um cemitério, né? Sem a miséria aumentando e etc., se a gente não fizer uma luta conjunta contra o Bolsonaro, uma luta pelo fora Bolsonaro,
né? É claro que a gente vive um momento muito difícil do nosso país, né? Sem poder fazer grandes mobilizações, aglomerações, né? Acho que muita gente tem se manifestado, tem se posicionado, inclusive artistas importantes estão se posicionando, youtubers estão se posicionando, e isso é muito importante. Agora, uma coisa que preocupa bastante tem a ver também com a nossa democracia. Também não é possível um país igual, um país com igualdade, se o sistema for autoritário, se o sistema não for um sistema democrático. E nos parece que o Bolsonaro tem cada vez mais construído um clima no Brasil para um endurecimento democrático. Então, acho que também a luta contra, nesse momento, as manifestações por solidariedade, as manifestações que vão ao contrário ao Bolsonaro e também que buscam uma solução para a situação do Covid, da pandemia agora no nosso país, também precisam ser manifestações em defesa da democracia. E acho que, nesse sentido, nós precisamos começar a achar novas formas. Tem sido muito interessante as manifestações dos profissionais de saúde, por exemplo, que fizeram uma manifestação com o espaço adequado e orientado pela OMS, com máscaras e tudo mais. Fizeram em Brasília, teve aqui em São Paulo também, puxado pela Frente Povo Sem Medo, no Largo da Batata, essa semana. Eu acho que também a gente não pode ficar temos que começar a pensar, ter mais criatividade, porque enquanto a gente está nesse momento denunciando e apresentando ações de solidariedade, nós não podemos deixar de ver que está tendo um avanço de uma direita organizada, que está agressiva, né, e que mais do que isso, né, está atacando a democracia, as liberdades, fazendo ato em defesa do AI-5, ato de fechamento das instituições, e isso não pode ser só um elemento de análise ou uma cortina de fumaça. Isso é bastante preocupante, né? A gente já viu nas histórias aí passadas que pandemias como essas foram utilizadas para dizimar pessoas, foram utilizadas para, enfim, impor culturas. Então é importante a gente também ficar de olho nisso. Natália, você chamou atenção sobre a questão das desigualdades, é um problema que sempre existiu e que a gente precisa trabalhar nisso e discutir para tentar mudar essa realidade. Nessa última semana, teve um episódio que chamou atenção, foi uma reintegração de posse no interior de São Paulo, em Piracicaba, que a Polícia Militar atuou também e acabou soltando bomba de gás lacrimogêneo. 50 famílias ficaram sem casa nesse momento, em que a gente sabe o quanto é importante você ter um local seguro para ficar. Eram moradias precárias, mas era um lugar, era um espaço que aquelas pessoas ocupavam naquele momento e que agora podem não ter para onde ir. E daí, diante disso tudo, a gente faz uma análise também sobre o judiciário, sobre como essa juíza deu a decisão que permitiu essa reintegração nesse momento, como a justiça tem se negado a libertar presos provisórios, que seria uma possibilidade diante da pandemia de coronavírus. Então, existe uma parcela da sociedade que, independente do momento que a gente passa, parece ser invisível a essas pessoas. Não, sem dúvida nenhuma. Esse episódio do despejo que aconteceu é um episódio triste, lamentável, absurdo, precisa ser denunciado e lamentavelmente, as casas foram destruídas, né? Então, essas pessoas não sequer podem voltar para essas moradias. Então, isso precisa ser revertido de alguma forma. O poder público precisa oferecer para essas famílias condições para que elas não fiquem na rua, mas mais do que isso, acho que é um absurdo que a justiça tome uma atitude como essa no momento de pandemia. A gente está vivendo um momento muito diferente, né? Não dá mais para ter aulas enfim, nas escolas como era antes, não dá mais para as decisões judiciais serem como era antes. A gente vive um momento bastante delicado. E, na verdade, a justiça só revela o que ela sempre praticou, né? Lamentavelmente, despejos, muitas vezes até arbitrários, né? Muitas vezes sem que o proprietário comprove a própria posse, muitas vezes com os terrenos sem cumprir função social, sem pagar os impostos. A justiça de cara já decide
para o lado dos proprietários em detrimento do direito à vida, do direito à moradia, do direito da coletividade que está carente no momento, né? Então, é lamentável, assim, acho que, de fato, a justiça só demonstrou, lamentavelmente, com essa atitude de permitir esse despejo, o quão distante a justiça está da realidade do nosso país, né? E sempre teve, né? Raro é um juiz que pisa na ocupação antes de dar uma decisão, né? E isso é muito triste, né? Exato. Não, a gente estava aqui acompanhando a sua resposta e o Eduardo Quirino, inclusive, ele tem as imagens aí, se der para pôr as imagens, né, desse despejo, olha aí, é uma violência, realmente a tropa de choque chegando, destruindo as casas, a gente vê pessoas ali, enfim, chorando, pessoas, enfim, acuadas, e os policiais militares têm uma pessoa, um senhor falando, mostrando as mulheres ali no chão, inclusive realmente, olha só, com uma arma apontando para as casinhas ali de madeira, e a cena, inclusive, do policial tentando prender a deputada Bebel, né, ela que também é presidenta da POSP, Associação dos Professores do Ensino do Estado de São Paulo, e inclusive ameaçando e foi para cima e tentando prender a parlamentar. Depois ela chegou a falar como é que foi esse episódio, né? É bastante lamentável. A gente tem essa violência policial, mas a gente também tem, Natália, aquela violência dos seguidores de Bolsonaro. Você mencionou aquela manifestação, né, dos enfermeiros em Brasília, onde eles foram realmente agredidos, né, fisicamente, moralmente, e uma cena bastante lamentável, e a gente percebe, né, que jornalistas também estão sendo agredidos, fotógrafos, por seguidores de Bolsonaro. Parece aí, né, que está aí se criando uma força aí paramilitar, né, enfim, porque quando existem essas manifestações ou oportunidades, eles são muito agressivos, esses apoiadores, né? Isso é preocupante, Natália? Não, acho que isso é muito preocupante, né? A gente já desde do início do governo Bolsonaro, quando, na verdade, desde a morte, do assassinato da Marielle, né, que as coisas estão muito mal explicadas da relação da família Bolsonaro com a milícia, né? E os últimos fatos, todos o que foi desvendado, leva todos a entenderem que existe uma relação, digamos, bastante próxima, né, da família Bolsonaro com a milícia, né? E sem dúvida nenhuma que parece haver, sim, uma política de construção que é incentivada pelo presidente, incentivada pela sua família, né? Incentivada pelo discurso de ódio, incentivada pela propaganda, né, da arma, né, incentivada por uma ideia de que a violência se sobrepõe ao diálogo, né, e também por uma forma de governar que não é uma forma de governar democrática, né, uma forma de governar que restringe a liberdade, uma forma de governar que não aceita a opinião contrária, que ataca a imprensa, né, que espalha fake news, que espalha notícias falsas, né? Então, eu acho que a gente tem um exemplo recente da nossa história, né, na Bolívia, que demonstra bastante o quanto é perigoso essas milícias, né, esses grupos armados paralelos, paramilitares, né, e o quão eles são perigosos para a democracia, né? O que fizeram na Bolívia, por exemplo, não pode ser esquecido, né? Que, enfim, entraram nas casas, o Evo, se não fugisse, seria assassinado, né, na Bolívia. Então, foi a forma de golpe que foi feita a partir dessas milícias que foram criadas. E acho que nós não estamos muito longe disso, né? O que nós temos visto, na verdade, é bastante preocupante em relação as notícias, né, que se espalham desses pequenos grupos violentos que estão não só desavergonhados, mas estão encorajados pelo próprio governo, que hoje
está governando e discursando o tempo todo a favor deles no Brasil. Então, eu acho que, sem dúvida, é algo que a gente deve sim se preocupar, que a gente deve denunciar, né, e que a gente deve combater apoiando os que estão indo fazer as manifestações, os profissionais, e incentivando aqueles que estão também nas áreas profissionais querendo se manifestarem. Eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer nesse momento, óbvio que nós não devemos desobedecer e fazer como o próprio Bolsonaro, né, levar multidões para as ruas, não se trata disso. Mas a pior coisa é agora a gente se acovardar, né, é a gente deixar o espaço e o caminho livre para eles pisotearem na nossa liberdade, na nossa democracia, nas nossas vidas, para eles se sentirem no direito de agirem da maneira que quiserem, né? Eu acho que nós vamos precisar, enfim, não sabemos como que vão ser, quantos mais dias vamos precisar ficar mais resguardados, né? Não sabemos como vai se encaminhar daqui para frente, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o papel dos movimentos sociais, o papel da esquerda brasileira, que já combateu a ditadura militar nesse Brasil, da esquerda brasileira que lutou pela democracia, que conquistou a democracia e que não parou de lutar até os dias de hoje, deve ser um papel de combater atitudes como essa e de deixar claro que nós não iremos permitir pacificamente que o Brasil seja tomado por esses grupos e que a gente tenha a nossa democracia atacada o tempo todo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h51. E um projeto de lei propõe pagar os R$ 850 do Garantia Safra para todos os agricultores cadastrados. Quem traz os detalhes da proposta é o repórter Douglas Matos. A Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido da Câmara apresentou um projeto para ampliar o benefício do programa Garantia Safra durante a pandemia. A proposta é dos petistas Carlos Veras e Patrus Ananias e do deputado Bira do Pindaré, do PSB. O objetivo é garantir que o pagamento do auxílio da safra 2019-2020, no valor de R$ 850, seja feito em parcela única e imediata. Atualmente, o benefício é pago em 5 parcelas apenas para quem estiver em municípios com perdas comprovadas em razão de estiagem ou excesso de chuva. Veras ressalta que a medição de perdas é feita com base nos milímetros da chuva. Ele explica que dessa forma não são consideradas as perdas causadas por situações de emergência como a atual, devido à pandemia do novo coronavírus. É um momento de calamidade pública, tem que liberar os recursos da população, não pode estar prendendo recursos. As pessoas estão em casa, mas precisam para estar em casa de dinheiro, para se alimentar, para comer. Os recursos para o programa são provenientes de contribuições dos agricultores, a chamada taxa de adesão, dos municípios, dos estados e da União. O fundo é administrado pela Caixa. De acordo com o deputado Carlos Veras, para que o dinheiro chegue às mãos do povo, falta só a liberação do governo. Ele afirma que há muita resistência no Congresso para que a medida seja aprovada. Infelizmente, nós nos encontramos no Congresso Nacional com a minoria do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para aprovar benefício para banqueiro é rápido e não tem contrapartida nenhuma. Agora, quando é para trabalhador, quando é para as micro e pequenas empresas, a burocracia é muito grande, a dificuldade é muito grande. O projeto de lei está na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Para que entre em votação, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, precisa colocar em pauta na ordem do dia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Jimenez, em Brasília, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h53.
E logo mais temos Colibri na quarentena na Rádio Brasil Atual. E no programa de hoje, por coincidência, vamos entrevistar, o Colibri vai entrevistar duas Verônicas. A Verônica Tamaoki, coordenadora do Centro de Memória do Circo da Secretaria Municipal de Cultura. A situação dos artistas e técnicos de circo é dramática, mas muitas campanhas de apoio social estão sendo feitas. Depois, o programa vai até Ribeirão Preto conversar com a cantora e compositora Verônica Ferriani. Ela emendou o período pós-parto quando nasceu sua filha Cléo com a quarentena da pandemia. O papo é sobre lives, saúde e política. Tudo com música online, em casa, na quarentena. Logo mais ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual. E a gente aproveita aqui a reta final do programa para dar um alô para quem mandou a sua mensagem aqui pelo 11 968 93 7672, como Eli Claudino aqui da Barra Funda de São Paulo, o Vanderli Carvalho de Mauá, a Estela de São Bernardo do Campo também aqui na Grande São Paulo, o Paulo Botafogo que é de Santa Luzia lá na Paraíba. A Tereza de Brasília também deixou aqui o seu bom dia, o seu alô. A Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves, lá de Betim. E vamos falar aqui o pessoal que se manifesta também pelos nossos canais no YouTube. A Bárbara Ferreira Arena, de Santos, São Paulo. A Elisa Riesco, de São Vicente, aqui na Baixada Santista. Claudinei Afonso também dá o seu alô, assim como a Yara Marques. A Maria Aparecida Dutra de Oliveira, de Formiga, Minas Gerais. Anísio Clementino, de São Caetano do Sul. O Paulo Paz, de Bauru. Magda Lombardi, de São João del Rei. Em Minas Gerais, terra de Tancredo Neves. Todo mundo aqui ligado no Jornal Brasil Atual, que vai ficando por aqui. A gente retorna amanhã a partir das 7 horas da manhã. Fique bem, fique em casa. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.